Olá, meu nome é Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é demonstrar a tese de que quanto mais o professor ensina, menos o aluno aprende. Vamos lá! Hoje eu vou falar sobre autonomia na aprendizagem. Vou mostrar que autonomia não é algo que se ensina, mas algo que se aprende. A ideia básica é a seguinte: se o professor conseguir passar para o aluno tudo o que ele sabe, isso não é suficiente para o aluno. O aluno precisa adquirir um nível de conhecimento que vá além do que o professor sabe e além do que a escola oferece. Para o aluno ir além do que lhe é ensinado, ele precisa se emancipar do professor e da escola para adquirir o controle de sua aprendizagem. Para isso, ele precisa ter autonomia. Não estou falando contra o professor ou contra a escola. Estou dizendo que o aluno não pode ficar dependente nem de um nem do outro. Vamos ver alguns exemplos. Machado de Assis, considerado por muitos críticos literários como o maior nome da literatura brasileira, nunca frequentou a universidade. Agora pensem comigo. Vamos supor que ele tivesse frequentado a universidade e aprendido apenas o que os professores lhe tivessem ensinado. Como não teve autonomia para ir adiante, não teria escrito Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, entre outras obras-primas. Outro exemplo. Saramago, escritor português que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1998, começou a vida profissional como serralheiro mecânico e nunca frequentou a universidade. Se tivesse frequentado e aprendido apenas o que os professores lhe tivessem ensinado, e não tivesse tido autonomia para ir adiante, o que teria acontecido? Não teria escrito Ensaio sobre a Cegueira, O Homem Duplicado e As Intermitências da Morte, entre outras obras-primas. Mais um exemplo. Charles Dickens, o romancista mais popular do século XIX na Inglaterra, começou a frequentar a escola aos 12 anos, mas foi obrigado a cancelar os estudos formais aos 15 para trabalhar. Se tivesse frequentado a universidade e aprendido apenas o que os professores lhe tivessem ensinado e não tivesse tido autonomia para ir adiante, não teria escrito Oliver Twist, Um Conto de Natal e Grandes Esperanças, entre outras obras-primas. Ainda mais um exemplo. Shakespeare, considerado o autor mais importante da língua inglesa, deixou a escola aos 13 anos para trabalhar e poder ajudar a família. Se tivesse frequentado a universidade e aprendido apenas o que os professores lhe tivessem ensinado, e não tivesse tido autonomia para ir adiante, o que teria acontecido? Não teria escrito Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth, entre outras obras-primas. Um último exemplo, da literatura. Mark Twain, considerado o pai da literatura norte-americana, não foi além do ensino fundamental. Conhecido por sua ironia, deixou uma frase memorável sobre sua educação. Disse ele: "Eu nunca deixei a escola interferir na minha educação."
Esses são alguns exemplos da literatura, mas há também muitas outras pessoas que se destacaram em outras áreas de atuação, sem uma educação formal completa. Podemos citar aí, por exemplo, Henry Ford, o fundador da Ford, Walt Disney, cineasta e produtor de Hollywood, Alexandre Volta, o inventor da pilha elétrica, entre muitos outros. São pessoas que se destacaram pela capacidade de superar os limites de uma herança humilde, que os impediu de chegar aos bancos da universidade. Há também o caso instigante e provocativo daqueles que, tendo condições de frequentar o ensino formal, resolveram abandonar a escola para se dedicar com mais intensidade a seus interesses. Um exemplo emblemático aqui é Bill Gates, que abandonou a graduação para fundar a Microsoft. Há também os que abandonam a escola, completam todos os níveis de escolaridade, mas mantêm uma postura distante e extremamente crítica da educação que receberam. Trago aqui o exemplo de Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, que disse o seguinte: "Estou sempre disposto a aprender, mas nem sempre a ser ensinado." Existem ainda aqueles que descrevem a universidade como um cercado que domestica o rebanho, sufocando a criatividade e apagando a originalidade do indivíduo. Ponho aqui as palavras de José Ingenieros, filósofo argentino, em um texto publicado em 1914. A domesticação precoce da universidade vai fazendo com que o mofo germine nas entranhas da imaginação criadora e embote as melhores originalidades. O gênio nunca foi instituição oficial. Há também tentativas de recuperar, de restaurar a individualidade que se perde na coletividade. Apresento aqui, como exemplo, o depoimento de Maturana e Rezepka, que resumidamente dizem o seguinte: o ser humano que desejamos formar é aquele que não desaparece nas suas relações com os outros, não dependerá da opinião dos outros, não buscará sua identidade nas coisas fora de si. Ah, professor, o senhor está fazendo uma apologia do individualismo, do herói salvador da pátria. Daqui a pouco vai defender a ideia do super-homem. Te acalma, Frederico. Estou tentando dizer que isso que falei até aqui pode ser ou não autonomia. Não é autonomia. Se você achar que a autonomia é a capacidade de aprender sozinho. Machado de Assis, Saramago, Dickens, Shakespeare, Mark Twain teriam tido uma aprendizagem autônoma porque aprenderam sozinho. Não é isso. Eles não aprenderam sozinho. O segredo da autonomia, na sua essência, está em aprender com os outros, não dos outros. Se aprendemos dos outros, é porque tem alguém nos ensinando, e isso não funciona, e não é autonomia. A autonomia é a capacidade de gerenciar, de administrar a própria aprendizagem, indo além do que ensinam os professores e do que lemos nos livros. Minha tese é bem simples. Como seres humanos, temos a obrigação de evoluir, de fazer a história caminhar. Essa evolução só é possível com autonomia. Sem autonomia, a civilização não existe. Sem autonomia, não teríamos tido história. Teríamos ficado retidos na pré-história.
eternamente disputando espaço de sobrevivência nas cavernas. É isso. Se gostou, dê um like e compartilhe. Se não estiver inscrito, se inscreva. Muito obrigado pela sua atenção.